Ok, amigos, com a permissão do apresentador Nonato Albuquerque aqui da... São 9h03 na grande Fortaleza. Já estamos de volta com a primeira edição aqui da Tribuna Band News de Fortaleza para dar sequência à série de entrevistas. A gente está recebendo ao vivo advogados que concorrem ao cargo da presidência da OAB no Ceará. Desde segunda-feira você tem ouvido entre 9 e 9h30 propostas e opiniões dos candidatos. Hoje a gente está recebendo o último entrevistado da série, o candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o candidato Luiz Antônio Lima, da chapa Reinventar é Preciso. Luiz Antônio Lima luta há mais de 20 anos pelas prerrogativas em prol dos advogados e da sociedade, sem nunca ter pertencido à gestão. Tem como lema principal a independência da OAB. Foi idealizador das trocas de livros pelos pais e alunos dos colégios que se estendeu nas praças de Fortaleza, foi presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados e foi também presidente do Parlamento da Cidadania. Se intitula junto com seus companheiros de chapa como os verdadeiros candidatos de oposição. Ok. As eleições para a nova gestão da OAB Ceará ocorrem dia 28 no Centro de Eventos do Ceará. Então na outra sexta-feira aqui, né? Quarta-feira. Bom dia para você, Luiz Antônio Lima. Bom dia, Nonato Albuquerque. Deixa eu abrir o microfone, senão você fala em vão. Mas já está falando aqui para muitos dos nossos seguidores aqui no meu perfil do Facebook, do qual tenho você como amigo aqui no Facebook, e é um amigo do coração. Conhecemos desde a época em que você presidia a Associação de Pais e Alunos, já faz assim bem 100 anos. Na verdade, eu tenho 23 anos de advocacia, eu gosto de brincar com esse amigo chamado tempo. 23 anos eu tenho de advocacia. Trabalhei 15 anos na Tele Ceará. Na década de 80, criamos a Associação dos Pais de Alunos para lutar contra o abuso das mensalidades escolares. Criamos o Centro de Permuta de Livros para ajudar os pais de alunos na aquisição do material escolar. E você, Nonato, sempre ao lado da sociedade, do povo cearense. Você não imagina a gratidão que eu tenho por você. Não, mas a gente faz o dever da gente. Mas você faz o seu muito bem feito. Meus parabéns. O que leva você a concorrer à presidência? Nonato, eu estou aqui hoje acompanhado de 3 grandes colegas advogados aqui no estúdio, por coincidência, todos candidatos ao Conselho Federal da nossa chapa. Professor Antônio Carlos Fernandes, esta sumidade, esse tempo que você falou aqui, que nós nos conhecemos de 30 anos... Mas é a soma de todos nós, que deu 100 anos. Ele tem quase 50 só de magistério, 30 só na parte do direito. Professor Antônio Carlos, nosso candidato ao Conselho Federal. Issa, advogado também, um homem de comunicação, candidato ao Conselho Federal, advogado conceituado. Então, quem está pelo Facebook, pela Tribuna Band News, está acompanhando, está pegando no estúdio todos vocês. Ótimo. E o doutor Eduardo Dudu Monte, candidato ao Conselho Federal, advogado também. Nós juntos com dezenas de outros advogados, fazemos parte desse movimento OAB Reinventar é Preciso. É de oposição? Chapa de oposição? De oposição pura, por sinal, a única de oposição, porque os outros 3 candidatos que aí estão fazem parte da gestão, foram eleitos nessa gestão, junto com o presidente atual da OAB, que inclusive me expulsou da sala da Superintendência da Polícia Federal aqui no Ceará, quando eu lá estive defendendo a vida dos advogados. Então, somos oposição pura. E essas pessoas maravilhosas, colegas advogados aqui, eles decidiram que eu seria o candidato deste movimento pela oposição. E eu estou aqui, Nonato, você me conhece há muito tempo, cumprindo o meu mistério. Considero isso até uma dádiva, uma missão divina de defender a sociedade e principalmente a advocacia cearense. Você prometeu, inclusive, numa das citações suas, de que vai abrir a caixa preta da OAB? Exatamente, uma coisa inédita que ninguém tem coragem de fazer porque são da mesma gestão. O que é que tem nessa caixa preta? Nonato, ninguém sabe. É um mistério que envolve a cobrança das anuidades dos advogados, que são pagas com muito sacrifício, mas infelizmente esta gestão que aí está, comprometida com todos os governos. A OAB hoje se transformou no Departamento de Estado, do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal,
da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Vereadores e até do Tribunal de Justiça, comprometida com cargos sem independência e não abrem as contas com a transparência devida que deveria ser. E um dos principais temas, um dos principais pontos do nosso programa, das nossas propostas, que começa com o tópico da independência, porque você só pode fazer qualquer coisa com independência. E isso é tão sério que as outras chapas da situação estão imitando as nossas propostas. Estão roubando as suas propostas? É lamentável uma coisa dessa, Nonato, porque nós somos a única chapa, por exemplo, que tem a proposta de implantar o voto eletrônico nas eleições da OAB, para evitar que na próxima quarta-feira aconteça aquele derramamento de dinheiro, uma situação completamente incompatível com a situação difícil da vida dos advogados. Então nós temos uma proposta para acabar com esse carnaval nas eleições da OAB, onde, se você chegar lá como jornalista, você vai pensar que é uma convenção de eleições americanas, quando, na realidade, o advogado vive de forma muito sacrificada. Os advogados que estão me ouvindo nesse momento no interior, onde eu lutei, junto com os meus colegas aqui, contra o fechamento de comarcas por esse tribunal, que deveria abrir as portas da justiça para a sociedade, um tribunal da pior justiça do Brasil, mas nem por isso os 43 desembargadores deixam de ter carro de luxo oficial com motorista, porque era suficiente um carro oficial só para o presidente e para o vice. Eu não sei porque todos os desembargadores têm que ter carros. Eu não acredito que um desembargador não ganhe suficiente para comprar um carro para ir para o trabalho. E a OAB não toma nenhuma providência com relação a isso, no que diz respeito. Eleito, o que é que você poderia fazer para evitar isso? Bem, nós temos que lutar pela moralização, pela isonomia, pela igualdade, pela transparência, pelos princípios constitucionais que estão lá na Constituição Federal, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade nos atos. Então nós temos que pegar a nossa instituição, que é uma grande instituição, que é democrática, que prega a democracia, que foi para as ruas, na emenda Dante de Oliveira, lutar pelas eleições diretas, mas que, lamentavelmente, dentro da própria OAB, as eleições para presidente do Conselho Federal são indiretas. Então, eu, como presidente, vou lutar, e tenho lutado há muito tempo, tenho 4.000 vídeos no YouTube, basta você colocar meu nome, Luiz Antônio Lima, que você vai ver a nossa luta em todos os temas que envolvem a advocacia, como a vida dos advogados, e nós vamos lutar para que essa instituição realmente seja o que está no papel, principalmente aberta, com independência e sem vínculos com o poder. Deixa eu dar um tempinho para a pergunta de ouvintes, que chegam muitas perguntas e às vezes reclamam que a gente não dá oportunidade. Enquanto se toma uma aguinha, a Ariane faz a pergunta e você vai responder depois do intervalo. Pronto, a pergunta do Danilo Paixão, em relação à obra lá da sede inaugurada da OAB, né, que estava sendo parcialmente utilizada, só foi inaugurada esse ano. Eu pergunto se o senhor acha que deveria ser feita uma auditoria para saber, né, por que foi gasto tanto dinheiro lá naquela obra que demorou tanto. É o nosso Danilo. Danilo, Paixão, aguarda só um minutinho que a gente tem um intervalo comercial. Lembrar que foi exatamente há 3 anos atrás que inauguraram só a tasca. Ok, tá ótimo. Foi o que ele fala. Sim. Ok. Tudo bem. Acredito que ainda não foi. Muito obrigado. Não conseguiu ainda não? Oi. Eu estive aqui quando dei a cantada na Dilma, você me chamou. Ah, me lembro. E quando eu derrubei o decreto do Temer, do Temer, de proteção à Amazônia. lembro. Então, esta é a composição da nossa chapa, da advocacia militante. Tem até quem cantou a Dilma, mas tudo bem.
E salvou a Amazônia também. Pessoas... Estão acompanhando aqui no intervalo do programa. Vamos aqui. Ao vivo aqui. Curtam e compartilhem. Eu estou aqui com os maiores jornalistas do estado do Ceará, quiçá do Brasil. Bondade. Outro dia eu estava com a amiga Marta Edna, que é mãe de uma advogada, Marina Tomás, e ela dizendo, Nonato, que encontrou com você em um shopping. E eu achei interessante que ela disse, olha, doutor Luiz, ela me chama doutor Luiz, ela disse, doutor Luiz, eu fui e... Nonato, você poderia me dar um autógrafo? Aí você deu. E eu disse, puxa vida, eu não sabia que o Nonato dava autógrafos. Eu vou até querer o meu depois. A bondade dela e a sua também. Marta, toma. Estamos voltando aqui. Tu vai repetir a pergunta só para não deixar o ouvinte... Estou aqui ainda lutando. Não conseguiu ainda? Curta e compartilha. Fechou e abriu de novo. Não é aquele bichinho, não? Eu tinha deixado o meu pendrive aí, não era? Tem assim, falha na relação de confiança entre a estação de trabalho e o banco primário. Isso já tirei tudo, já... Isso é uma fantástica mudança na época da Associação dos Pais, se tivesse isso aí, eu tinha feito uma revolução bem maior. Nonato, a gente conseguia mobilizar as pessoas só discando pelo telefone analógico. Hoje em dia você abre uma todo. Eu tenho live desse, no instante se reúne. Eu tenho 5 mil amigos, tenho 3 mil seguidores, tem 1000 pessoas aguardando a minha amizade, e eu tenho um vídeo lá, que depois eu vou te mandar um link, que é um vídeo de uma brincadeira que meu filho fez comigo, que tem quase 1 milhão de acessos. Já pensou? Teve um acidente na... De volta. São 9h14. Estamos com o advogado Luiz Antônio Lima, da chapa Reinventar. É preciso. E tem pergunta. Aqui, diga lá. Teve um acidente na Raul Barbosa, sentido Aldeota, antes do viaduto da Aerolândia, tem um motoqueiro lá no chão. É porque muita gente estava perguntando o que aconteceu por lá, é a informação do Rafael. E a gente volta com a pergunta do ouvinte. Voltamos com a pergunta do Danilo Paixão. Ele pergunta se seria necessário realizar alguma auditoria na obra lá da sede da OAB, que foi inaugurada em 2015, só parcialmente utilizada e só foi entregue totalmente em 2018 e custou mais de 25 milhões de reais. Vocês não acham que precisa ser uma auditoria feita? Segundo pergunta o Danilo Paixão. Posso responder? Pode. Danilo Paixão, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela sua pergunta. Esta nova sede, Danilo, Nonato, ela foi inaugurada há 3 anos, no período das vésperas da eleição. Eu considerei um golpe eleitoral, porque inauguraram um caixão sem nada dentro, sem mobília, sem nada, para participarem e vencerem a eleição. Uma coisa lamentável. De lá para cá, eu, mesmo sem nenhum cargo na OAB, porque nunca fui conselheiro, nunca fiz parte desta gestão que todos os 3 candidatos que estão disputando comigo fazem e tentam esconder, dizendo que são oposição. Eles são oposição deles mesmos. Oposição sou eu, que fiz diversos protestos lá na frente da sede, pedindo para que ela fosse aberta. Tem até um vídeo que prova isso no YouTube. A OAB dos Cadeados. Coloque aí no YouTube, Luiz Antônio Lima, OAB dos Cadeados. E é um mistério com relação às contas, não só da sede, todas as contas. Esta sede, doutores, eu sinto muito, Nonato, eu me sinto até mal em falar isso, porque eu estou falando aqui da minha entidade, que eu respeito. Mas eu questiono esta gestão que aí está, porque, inclusive, existe um inquérito no Ministério Público Federal, Paixão, para apurar isso que você está dizendo. E uma das nossas propostas de campanha é uma auditoria nas contas da OAB. Nós vamos fazer. Somos os únicos que estamos dizendo isso e temos coragem de fazer. E mais, vou divulgar. Quero falar para vocês das outras chapas, da gestão, que estão nos acompanhando, que eu sei que vocês me seguem. Não permitam que eu ganhe a eleição, porque se eu ganhar, eu abro a caixa preta da OAB, eu faço uma auditoria nas contas, eu reduzo anuidades e vou divulgar todos. Quem fez o que não poderia fazer, o que não deveria, inclusive enganar a advocacia, vai ter que arcar com as consequências. Você falou da redução da anuidade, né? É um assunto que todos os candidatos estão falando aqui das suas propostas. Como é que o senhor acredita que seria possível reduzir
essas anuidades, de se já tem um valor aí que o senhor pensa, ou se, enfim, os jovens advogados vão pagar menos e os mais antigos pagam mais. Quais são as suas propostas nesse sentido? Nonato, eu cometi aqui uma indelicadeza de não perguntar e memorizar o nome da Ariane Cajazeira, jornalista. Ariane Cajazeira, jornalista. Prazer muito grande. A nossa vice, inclusive, é uma mulher, a professora e advogada Ana Tauschmann. O que é que acontece? Nonato, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no estado do Ceará, com 20 mil associados ativos, todos os anos ela recebe centenas de advogados que passam a fazer parte da instituição. Eles fazem, inclusive, uma festa, o presidente vai lá entregar a carteira, bater no ombro, palminhas e tal, né? E o advogado já começa a pagar a anuidade para poder trabalhar. Imagine só, o advogado em início de carreira... Mesmo não tendo ainda nem escritório, trabalho, a única coisa que o advogado em início de carreira tem é o pai e a mãe para poder pagar a anuidade dele, e às vezes tem que pedir emprestado a um tio ou a alguém da família, certo? E o que é que acontece? Todos os anos, Ariane, o número de associados, de advogados inscritos, só aumenta dentro da Ordem dos Advogados. Consequentemente, por uma questão de lógica, doutor Issa, a anuidade, professor Carlos Antônio, era para diminuir, doutor Dudu. Se aumenta o número... Ariane, é uma questão lógica. Se o número de associados, de contribuintes, aumenta, a anuidade era para baixar. E isso não acontece. Nos discursos, eles dizem que vão rever. Eles dizem que vão verificar. Por que não fizeram? Por que não fizeram até agora? Nós vamos fazer sim. Eu tenho uma proposta de baixar a anuidade em 20% para dar condições que todos os advogados fiquem em dia, que não sejam executados pela OAB, porque quando o advogado atrasa, ele é executado. Primeiro, ele está atrasado, chega lá, paga aqui no cartão de crédito. Ora, se ele não tem dinheiro para pagar nem a anuidade, ele vai ter dinheiro para pagar no cartão de crédito. E quando ele não paga, ele é executado pela Ordem dos Advogados, penhoram a casa dele, penhoram o automóvel dele e o que é pior, ainda cobram dele, Nonato, você vai cair para trás, você está sentado, ainda cobram do advogado que está sem poder pagar a anuidade, Ariane, cobram honorários advocatícios sucumbenciais em cima do processo de execução. É grande o número de inadimplentes? É grande, mais de metade. Agora, veja bem, além de cobrarem honorários de sucumbência do advogado que não pode nem sequer pagar a anuidade, nós não sabemos também para onde vai esse dinheiro dos honorários cobrados dos advogados que estão devendo e sendo executados. E é outro detalhe que nós vamos esclarecer, Ariane, nessa auditoria que nós vamos fazer. Para onde estão indo os honorários sucumbenciais cobrados pela OAB de quem não pode pagar sequer as anuidades? Qual seria? Seria estabelecido um teto para os novos advogados, em termos de salário para aqueles que atuam em escritórios? Você perguntou antes sobre a inadimplência. inadimplência. Que é metade dos advogados são inadimplentes. Aí você liga a sua televisão ou a sua rede social e você vê estas chapas da gestão fazendo festas de lançamento, gastando milhões de reais, esnobando a dificuldade dos advogados que não podem sequer pagar as suas anuidades, que são muitos. Então nós temos inclusive propostas para isso e para tudo. Infelizmente o tempo é curto e respeitamos, não dá para expor todas, mas uma das nossas propostas é dar condições para o advogado continuar pagando a sua anuidade. E ele pagando a sua anuidade em dia, nós vamos ter propostas também para oferecer 1000 vagas em cursos de especialização em convênios com a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, e as universidades. Agora, nós vamos abrir um canal dentro da OAB, não para fazer pressão em cima do advogado para que pague as suas anuidades, mas inclusive para conversar com ele, saber das dificuldades que ele tem e qual seria a melhor forma dele continuar adimplente, exercendo o seu mistério na advocacia. Doutor Luiz Antônio, seu colega aqui de chapa, veio falar das pessoas que estudam só para concurso, né, também, que devem ser beneficiados com essa questão das taxas, mas também queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as propostas justamente para essas pessoas que recém-formadas e que não têm muito como se manter. Quais são as propostas para os jovens advogados? Propostas para os jovens advogados, nós temos de
reconstrução, da abertura de fato e de direito da nova sede, que ainda funciona de forma muito precária, com a implantação de salas e monitores, colegas advogados, monitores, que possam ajudar aos advogados em início de carreira, na formatação, na construção das suas petições, dos seus recursos, dos seus agravos, dando consulta, dando orientação aos advogados, ou seja, os advogados mais antigos, os jornalistas mais antigos, me perdoe, me desculpe, dando orientação aos jornalistas que estão começando agora. Então, Ariane, são os advogados mais experientes, como o professor Antônio Carlos, que está aqui, como o doutor Issa, doutor Eduardo Monte, e muitos outros advogados com mais experiência, porque a nossa chapa é muito eclética, ela tem do jovem ao advogado mais antigo, como o professor Antônio Carlos, e essas pessoas vão fazendo esse trabalho, Nonato, que eu sempre fiz e que fico muito feliz em você relembrar aqui a minha militância, sempre em defesa da sociedade. Criamos até um movimento contra as pichações em Fortaleza, que você deu cobertura. Então, eu sou um homem, Ariane, eu sou um advogado envolvido com as questões sociais. Nunca recebi recursos públicos, nunca tive que devolver jeton para a prefeitura, nunca respondi nenhum processo por improbidade administrativa. Então, eu tenho condições de reunir os colegas advogados que querem hoje ajudar a jovem advocacia. Outro dia, Nonato, sobre essa questão de concurso público, Ariane, eu envolvido com o Parlamento da Cidadania, que nós criamos esse parlamento, eu fui pioneiro, tive a ajuda da socióloga Fátima Villanova, sou muito grato a ela, fomos para a Praça do Ferreira, criamos o Parlamento da Cidadania, e uma das bandeiras que nós defendemos foi exatamente contra a reforma do trabalho, contra a reforma da Previdência nos modos que está aí, querendo que uma pessoa trabalhe até 90 anos. Então, eu, empolgado com essas questões, principalmente com a educação, eu fui, como militante que sou, em todas as esferas do direito, na Justiça Federal, e bati na porta de um juiz. O advogado é eterno pedinte, né, professor Antônio Carlos? E bati na porta do magistrado Luiz Girão. Luiz Girão, professor, juiz federal aqui em Fortaleza. E eu disse assim para ele, eu digo, Excelência, o senhor estudou na Universidade Federal e hoje é magistrado, juiz federal e é professor também. Nós temos muitos advogados que, diante das dificuldades para com a advocacia, eles querem enveredar pelo concurso público. Mas eles não têm condições de pagar as anuidades dos cursos também. É uma bandeira que eu trabalhava contra o aumento absurdo das mensalidades escolares. Então, doutor Luiz, a nossa proposta aqui seria o seguinte: eu estou pensando em articular um grupo de advogados para colocar um curso filantrópico. E o senhor, que estudou na Universidade Federal, que foi pago os seus estudos pela sociedade através da escola pública, da universidade pública, eu convido aqui Vossa Excelência para tirar um dia da semana e dar uma aula lá para uma turma. Seria o retorno de tudo que nós fizemos na Universidade Federal, fomos beneficiados. Sabe o que ele disse, Nonato? Bote meu nome agora mesmo. Então nós temos formas de resolver os problemas, ajudando as pessoas, sem pensar só no lucro. Tem uma pergunta aqui do Rafael Barbosa. Dá atenção aí, ouvinte. Ele pergunta como é que o senhor vê essa fusão de chapas na reta final da campanha, se referindo à chapa da doutora Roberta Vasques e do doutor Edson, né? Uhum. Nonato, Ariane, meus colegas, eu tenho assim uma tristeza muito grande, até uma vergonha de falar neste assunto, mas me desculpe, doutor Issa, sou obrigado a responder a pergunta. Isto é vergonhoso, antiético, imoral, ou seja, negociatas em chapas para disputar a presidência de uma instituição que deve se guiar pela ética. O que é que nós estamos vendo, Ariane? Como é o nome da pessoa que perguntou? Rafael Barbosa. Doutor Rafael Barbosa. Pessoas que foram presidentes da OAB do Ceará, que usaram a OAB do Ceará como trampolim para ocupar cargos de secretário de Estado, ex-presidentes da Ordem dos Advogados, da Caixa de Assistência dos Advogados, ex-conselheiros federais que querem se perpetuar no poder. Então, eles estão desesperados, inclusive, com o nosso crescimento nas pesquisas e na nossa campanha simples, modesta, ética, onde nós estamos vendo a cada dia, Ariane, que a realidade cruel
da advocacia e dos advogados que militam em busca de justiça todos os dias para levar o pão das suas famílias, esta realidade está vencendo a ostentação. Então o que houve aí, essa coligação, foi uma coisa vergonhosa, onde muitos colegas deram seus nomes lá para essas chapas para participar do processo eleitoral, Nonato, que é quase um dever, quase uma obrigação de um advogado bem-sucedido, como os demais que nos escutam, de participar, de colaborar com a sua instituição. E o que foi que houve? Nessa chapa, que se considerava oposição, parece que tinha até lá um diretor que é primo do governador, eles se uniram de forma sorrateira com outra chapa aliada ao poder e deixaram muitos advogados, centenas de advogados que iam concorrer com eles, sem cargo, porque cada chapa só tem 106 cargos. Então, isso só demonstra o desespero deles pelo poder. Eles querem ficar no poder, eles não querem que eu seja eleito, porque se eu for eleito, a nossa alternância de poder começa a partir da campanha, a partir da chapa. Aqui na nossa chapa não tem vaga nenhuma para quem foi expulso das outras. Lamento. Nós teremos uma gestão aberta para todos os advogados. Mas, no momento, eu não vou, Nonato Albuquerque, retirar um advogado que deu o nome com muito sacrifício, acreditando nas nossas propostas, nas nossas intenções, um advogado que correu para a OAB para pagar a anuidade, pediu dinheiro emprestado para pagar e deu o nome para a gente, e agora eu vou retirar esse colega para dar acesso e lugar a medalhão da advocacia? De jeito nenhum. Então, isso que aconteceu foi uma vergonha. Eu já esperava, porque estas alianças do poder, elas trabalham desse jeito, vendo o advogado como um objeto, e nós vamos quebrar este paradigma. Doutor Luiz Antônio, pela sua descrição e pela que a gente está ouvindo aqui da participação de outros candidatos, tem a impressão de que a disputa pelo cargo da presidência da ordem em todo o país se assemelha muito à política partidária nacional, ao quadro da política, ou não? Infelizmente, estão imitando isso em todos os sentidos. Até nas festas, nos milhões gastos nessa campanha, na utilização de mão de obra, iludindo as pessoas, os jovens advogados que não têm ainda condições de trabalhar, para trabalhar. Agora não se engane não. Eles só vão usar vocês até o dia da eleição. E nós vamos acabar com esse derramamento de dinheiro lá no centro de eventos, porque vamos implantar a eleição eletrônica, onde o advogado vai poder votar de casa, do escritório, sem ter que sair, sem ter que pegar congestionamento no trânsito. Nós vamos implantar um sistema que o advogado vai votar, inclusive, quando estiver viajando. E isso, Nonato Albuquerque, pode ter certeza que vai acabar com essa festa ilusória, com esse derramamento de dinheiro, porque nós temos que viver a realidade da advocacia. Nós temos que primar pela ética e não enganar as pessoas. E que atrativo é esse que faz com que tanta gente brigue pela presidência? Bem, olhe, nós estamos vivendo um momento, Nonato, você como um homem informado, você deve ter tomado conhecimento que os absurdos que estão acontecendo nesta campanha, de autoria das outras chapas, já chegou ao Brasil todo, através da coluna Radar, da revista Veja, onde denuncia que políticos aliados do poder querem se manter na OAB através destas outras chapas que estão aí, dessas chapas concorrentes, todas do poder. Eles querem isso por quê? Porque na OAB eles podem ficar omissos diante da insegurança pública que nós vivemos. Nonato, nós tivemos um advogado aqui na esquina da emissora da TV aqui, da TV Jangadeiro, que levou um tiro no peito num assalto aqui. Você tem conhecimento disso? Uhum. Tem, não tem? Tem. Você viu a OAB vir a público cobrar do governador segurança em face deste advogado que foi baleado aqui? Não veio. Não veio, porque a OAB é conivente com o poder. Essa gestão que está aí. Ela se manifestou contra a morte de uma sobrinha, de uma tia de um advogado lá no Paraná, e eu tiro o chapéu que a gente se manifeste contra a violência e lute pela paz. Claro, com os pés no chão. Agora,
ela tem que se manifestar no Paraná contra a violência de lá e contra daqui. A OAB foi omissa diante dessa cobrança de alvarás judiciais, sacrificando os comerciantes, os trabalhadores, os empregados e a sociedade em uma das cidades mais violentas do mundo. Você sabe disso. Agora, 2 outras empresas conseguiram uma liminar Cinco empresas. para impedir o avanço dos cofres municipais no bolso do contribuinte. Cadê a OAB? Não fez. Por quê? Porque é conivente também com a prefeitura, porque tem cargos com a prefeitura. Então, é essa a atração pelo poder para nomear cargos no governo, e a nossa proposta é acabar com isso. Nós somos advogados, nós temos que ter independência para continuar lutando pelas prerrogativas. Nonato, como você me conhece... O senhor já passou do minuto que tinha. Meu Deus, me perdoe. Nonato, eu fiz até hoje na minha vida sem cargo, sem receber dinheiro, sem receber jetons. E estou aqui colocando meu nome à disposição da advocacia cearense para continuar esse trabalho em defesa da advocacia, dando a minha vida pela advocacia, porque eu amo a advocacia. Portanto, eu agradeço, e aos colegas que estão nos acompanhando, eu digo a todos, meu nome é Luiz Antônio Lima. Nesta eleição, a realidade vai vencer a ostentação, e eu sou advogado igual a você. Qual é o número? Número é bem fácil de lembrar, 2 patinhos na lagoa, o que é? É 22. Muito obrigado pela sua presença, Luiz Antônio Lima, da chapa Reinventar é Preciso. Dia 28, na próxima quarta-feira, certamente a gente vai fazer a cobertura do pleito que vai ser realizado no centro de... No centro de eventos. Você vai ver uma festa lá completamente fora da realidade da advocacia cearense. Mas não se engane, não. Na próxima eleição, isso vai acabar. O advogado vai votar de casa mesmo ou do escritório. E hoje a gente encerra, né, Nonato, a nossa série de entrevistas. Os últimos serão os primeiros, só lembrando. Aqui foi definido por sorteio. Agradecemos a todos os candidatos que aqui estiveram. E aí fica a análise para quem vai votar. São 9h34. Opa! Então, vamos lá, para o intervalo agora. Não, tá bom. Ok, pessoal, muito obrigado. Parabéns, presidente. Donato, só uma X, mensagem aqui 15, para os meus amigos do E eles Facebook, já que estão nós somos amigos. gastando entre 2 e 3 obrigado a milhões. você por ter vindo. Eu quero só que você mande uma mensagem para os meus amigos do Facebook. Um grande abraço, conheço o Luiz desde o tempo da Rádio Povo ainda, quando o movimento em favor dos pais de alunos, ele estava. Mas eu não vou pedir voto para você, não. Vou pedir que a OAB possa ter o melhor representante que vivencie o respeito ao órgão, né? É tudo isso que eu quero. Muito obrigado, Donato. Te adoro. Um abraço. Felicidades. Tudo de bom para Muito você. obrigado a vocês. Obrigado a Curtam vocês e também. compartilhem. Os bochichos dizem